Quando eles falam que o Brasil voltou, eles estavam certos mesmo. Voltou a corrupção, voltou a podridão, voltou o desvio, e eles fazem isso agora de forma escancarada. Afinal de contas, ganharam carta branca da nossa Suprema Corte para poder voltar a roubar. Não tem nada pior do que deixar um ladrão voltar à cena do crime. Agora ele sabe que o que ele vai fazer não vai ter mais punição. O símbolo da corrupção do nosso país veio à tona na investigação da Lava Jato com a refinaria Abreu e Lima. Se você não se lembra, Abreu e Lima foi aquela refinaria que deveria ter o custo inicial de 2,5 bilhões de dólares e acabou tendo 16 bilhões, ou seja, o equivalente a 60 bilhões de reais para se fazer uma refinaria que se tornou basicamente a fonte prioritária de desvio de verba pública para financiar o PT, a compra de votos de senadores e deputados e todo aquele esquema de corrupção que a gente conhece da Lava Jato. E aí o que o Lula decidiu fazer agora? Começando a sua visita pelo Brasil, porque ano passado ele passou mais tempo fora do que dentro do nosso país, né? Lula visita Abreu e Lima, refinaria que virou símbolo de corrupção investigada na Lava Jato. O presidente vai visitar a refinaria em Pernambuco na quinta-feira, dia 18. O governo federal prevê ampliação de investimentos no setor. Nenhuma obra da história do governo brasileiro teve tanto desvio e tanto roubo quanto Abreu e Lima. De acordo com a própria delação das pessoas que chegaram a devolver dinheiro, foram mais de 60 milhões de reais que entraram nos bolsos de membros do PT, do PP e do PSB. E aí quem que aparece lá, gente, essa foto aqui, ela é nostálgica. Ela, como vocês se lembram, né, no período da Lava Jato, foi aquelas fotos do Lula vestido esses macacões de trabalhadores da Petrobras, o símbolo da corrupção. Pois é, Lula participa de cerimônia de retomadas de obras da refinaria Abreu e Lima. São só uns 21 anos de obra, não termina nunca e foi desviado aí um recorde de valor de corrupção no mundo inteiro. Aí ele até publicou: de volta a Petrobras, de volta aos investimentos para gerar empregos, receita para o país e independência para o Brasil em combustíveis e derivados. Se você não se lembra, ele começou esse projeto da Abreu e Lima com Hugo Chávez, só para você ter uma ideia. Hugo Chávez estava vivo ainda, aquele ditador que mandou matar milhares de pessoas. E o curioso, a Petrobras voltou a dar prejuízos. Depois do período Bolsonaro, que ela deu recordes de lucro, Petrobras volta a dar prejuízos. Vamos para a próxima aqui. Estadão solta: Petrobras anuncia obras para ampliar em 160% a capacidade da refinaria em Abreu e Lima. Que fique bem claro, nunca vai ficar pronto, o objetivo é roubar, roubar e roubar, como eles sempre fizeram. Mas para terminar com chave de ouro, essa aqui é impressionante. O ladrão faz um discurso onde basicamente ele causa um problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, onde ele acusa, na mente dele, ele acusa os juízes e o departamento do Estado dos Estados Unidos de fazer um conluio com o Brasil para destruir a Petrobras. Esse é um discurso de alguém que está sob efeito de THC no mais alto grau. Mas não, esse é só o presidente do Brasil falando as suas besteiras. Dá uma olhada. Eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus 8 anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. Que foi quando as investigações chegaram nas evidências e quando começou a acontecer as delações também. E lembrando, foi aprovado no Congresso porque naquela época todo mundo estava dentro do bolso do PT recebendo dinheiro que era desviado da própria refinaria. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Esse é o presidente do Brasil falando uma besteira dessa, gente. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Tem discurso mais nível filosofia DCE da Federal Maconheira do que um cara falando que os problemas do Brasil é uma interferência de uma imaginária dos conspiração do imperialismo americano. Cara, é uma coisa que eu fico impressionado como que alguém ainda tem a capacidade de dar um microfone para esse cidadão.
Mas esse é o presidente do Brasil, causando problema internacional com Israel, com a Ucrânia, com o Reino Unido, com todos os países ocidentais democráticos e agora mais um problema com os Estados Unidos. E, para terminar, Estados Unidos acabou de colocar o Brasil no mesmo nível de periculosidade para o turismo que Afeganistão. É isso mesmo. Os Estados Unidos avisam agora a sua população que ir para o Brasil, passar um tempo aqui no Brasil, é tão perigoso quanto ir para Afeganistão. Nunca o nosso país foi tão envergonhado quanto agora. Mas essa imagem, meus amigos, ela é icônica. Isso aqui é a cena do crime sendo revisitada pelos mesmos criminosos. É impressionante. Esse cara aqui, inclusive, já devia estar preso. Ó. Esse aqui. Que agora é um dos grandes mandantes aí da Petrobras. Mas esse é o Brasil que a gente vive. Fico por aqui, um grande abraço, tchau.